Glória a Deus. Irei ler a palavra de Deus no livro de Deuteronômio 32, do versículo 1 até o versículo 12, que tem como título: Escutem, ó céu e terra. Amém? Glória a Deus. Que o céu e a terra escutem a voz de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 1. Olha o que diz a palavra. E deem atenção a minhas palavras, que o meu ensino seja como a chuva que cai mansamente sobre a terra, e que as minhas palavras sejam como orvalho que se espalha sobre as plantas. Que coisa maravilhosa, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra e eu tenho certeza que Deus está te abençoando neste dia. Versículo 3. Eu louvarei o nome do Senhor. Anunciem a grandeza do nosso Deus. O Senhor é a nossa rocha. Ele é perfeito e justo em tudo o que faz. Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. Que coisa maravilhosa, que coisa forte. Então receba essa palavra deste dia e Deus está falando com você. Glória a Deus. Versículo 5. Mas o seu povo se entregou no pecado, se entregou ao pecado, e por isso eles não merecem ser filhos dele. Que coisa tremenda, né? Não merecem ser filhos de Deus. São gente pecadora e má. Versículo 6. Povo sem juízo e sem sabedoria. É assim que tratam o Senhor Deus? Ele é o seu Pai, que os criou. Foi ele quem fundou e firmou a nação de vocês. Que coisa tremenda, né? Glorificado seja o nome do Senhor e receba esta mensagem de Deus neste dia. Glória a Deus, né? Versículo 7. Lembrem do passado, daquilo que aconteceu há muitos anos. Pergunte aos seus pais o que foi que aconteceu e peçam aos velhos que lhe contem o que se passou. Que coisa tremenda, né? Louvado-se a Deus. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada povo as suas terras, ele marcou as fronteiras das nações, dando a cada uma o seu próprio Deus, dando a cada uma o seu próprio Deus. Mas escolheu Israel para ser o seu povo. Os descendentes de Jacó pertencem ao Senhor, mas escolheu Israel para ser o seu povo. E os descendentes de Jacó pertencem ao Senhor. Que coisa tremenda, né? Glorificado seja o nome do Senhor neste dia. Receba esta palavra. Eu tenho certeza que Deus está falando com você. Versículo 10. Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto e cuidou deles. Glória a Deus, né? E os protegeu como se fossem a menina dos seus olhos. Que coisa maravilhosa. Então Deus chegou perto, cuidou deles, do seu povo, como se fosse, e disse, cuidou do seu povo, cuidou deles e os protegeu como se fosse a menina dos seus olhos, né? Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Glorificado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Receba esta palavra. Glória a Deus. Versículo 11. Como a águia ensina os seus filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando eles estão caindo. Que coisa linda, né? Como a águia ensina os seus filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo. Assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Ele os guiou sozinho, sem a ajuda de outros deuses. Que coisa maravilhosa, né? Então, meu irmão, minha irmã, você que tem Deus como Pai, você não precisa de ajuda de ninguém. Só Deus pode guiar você sozinho, sem a ajuda de outros deuses. Você não precisa de outro socorro. Você não precisa de outros deuses, de ajuda de ninguém, a não ser a ajuda de Deus. Então, neste dia, receba essa palavra e eu tenho certeza que Deus está falando com você.
meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, assim como a águia ensina os filhotes a voar e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Ele os guiou sozinho, sem a ajuda de ninguém. Receba essa palavra e eu tenho certeza que Deus está falando com você. Amém e amém.